programa aqui no Pode Crescer e hoje com uma pessoa que eu adoro muito, muito, muito. E eu vou compartilhar um pouquinho dela com vocês. Débora Ribeiro do Vale, tudo bem? Gratidão, Cris. Sintam-se abraçados. Débora, Grata. Conta um pouquinho mais da sua experiência, da sua formação, para a gente conhecer um pouquinho mais. Cris, eu sou formada em História, inicialmente, depois eu fiz mestrado em História e Educação Indígena. Aí fui, e dentro dessa peregrinação, eu caminhei pela neuropsicologia, por recursos humanos, fiz pós-graduação em étnico e indígena, e aí depois caí para antropologia da saúde, fiz as terapias integrativas como extensão, e enfim, é tanta coisa, Cris. E na verdade, desde 94 eu estudo as terapias integrativas. E é disso que a gente vai falar hoje, E é disso que a gente vai falar hoje. Então, vamos lá. O que é uma terapia integrativa? Na verdade, ela é instituída pelo SUS desde 1988 e ela veio como terapias alternativas, né, de conhecimento popular. Depois ela foi se moldando ao longo do tempo, porque a Organização Mundial da Saúde foi percebendo essa necessidade dessa ajuda junto ao Seria o tratamento paliativo? Não. É complicado falar em tratamento paliativo. Não tem nada a ver. Cris? Eu acredito que não, porque ele é na mão da medicina convencional. Não é uma pessoa que faz uma terapia integrativa, ela não vai abandonar a medicina tradicional. Então é uma junção, é uma colaboração para essa ação da saúde. Então hoje está instituído pelo SUS. Então esse é o grande salto, né? Então a gente hoje, claro, a gente está falando das curas sistêmicas, inicialmente da constelação familiar, mas tem várias terapias integrativas, inúmeras. E a constelação até agora no jurídico, né? Pois a constelação ela ganhou assim peso, né? Um espaço enorme em várias áreas. Sim, e ela não é ainda autorizada pelo Conselho da Psicologia. Ela não é considerada, né, ainda. Mas ela faz parte do processo das terapias integrativas, dos TICs, né, que depois vira a ação propriamente dito, né, das aplicabilidades das terapias integrativas, e embora ela não seja ainda reconhecida pela psicologia, mas ela é reconhecida como uma terapia integrativa que colabora com o processo de cura. Seria a constelação e quais mais? Cris, são 27 terapias, são muitas. Aurículo, cromoterapia, musicoterapia, conindu, tudo que a gente lá atrás, né, não conseguia utilizar, falava que era algo que crendice, né? Eu acredito que virou num balaio de estudo sério que trouxe a essa grande... Será que aquelas coisas que nossos antepassados faziam, que era considerado bruxa, será que é um pouco isso? Acredito que sim. Até porque, né, a gente pensar assim, que o que eram as bruxas Era aquelas que faziam chazinho, né? Aquelas que faziam, que tinham conhecimento terapêutico, né? Que tinham conhecimento que foram perseguidas depois, mas elas antes foram muito utilizadas, né, pelos reis, e, enfim. E, na verdade, a gente tem agora um grande passo, eu sempre penso isso, é um grande passo para o conhecimento, assim, de cura junto com a medicina tradicional. Porque o homem, né, o ser, ele é composto por tudo, né? Sim, alma, coração, espírito, sentimento. Vamos pensar se é corpo, alma, mente, né? E quando a gente está universo, né? Quando a gente está eu sempre falo isso, né? A gente é um caleidoscópio de relações humanas. A gente está para o outro e o outro está para a gente. É como você fala hoje num processo maior. Mundialmente a gente está em guerra. A gente está em guerra. Ah, mas o Brasil não está, mas a gente está sentindo energeticamente a gente está sentindo a dor de outro.
Então tá todo mundo muito irritado, muito doente, muito deprimido, várias coisas. E as pessoas não param, né? Sim. E elas vão adoecendo cada vez mais. E o mais legal, né, Cris? Porque a medicina tradicional, ela se junta com as terapias integrativas. E aí sim, foi um grande avanço. Você tem isso dentro do SUS. E como que os médicos receberam isso? Ah, é tão lindo, é maravilhoso, maravilhoso. Porque eles, ao tempo, eu faço parte agora dentro com o Instituto Morgan de 5 anos para cá. Então eu não posso falar o que veio antes, né? Sim. Eu posso dizer o que veio depois. É muito bacana você ver um doutor entendendo o trabalho dessa terapia e indicando os pacientes. É muito bacana, porque o trabalho não se dá sozinho. E esse que é legal. As pessoas se confundem muito. Eu sempre falo assim, ninguém pode ser irresponsável, né? Eu sou terapeuta integrativa, eu caio para a área das terapias porque estudei várias delas, mas eu não sou médica. Eu não tomo o lugar do médico, eu não posso ser irresponsável a ponto de dizer assim, então, agora você fez um Cone Hindu, você fez uma constelação familiar, você fez uma hipnose, você não precisa mais tomar remédio. Impossível, né? Essa responsabilidade. E os médicos perceberam essa parceria. É muito legal. Até porque eu penso assim, com o paciente, se eu tô bem comigo, se eu tô bem, né? Sim. Energeticamente bem, a minha doença, ela tem uma vantagem em cima da doença, né? Porque aquela pessoa que está se entregando e está deixando ir. Sim. Como o outro vai entendendo. A gente tem também muitos pacientes antes, a gente tinha muita resistência. Eu percorri alguns polos com o Instituto, né? Alguns polos em estado, em cidades. E você vai percebendo que tem uma resistência de falar assim, mas eu vou aplicar Reiki? Ai, Reiki não, isso é religião. E até você entender e você explicar, é muito lindo, porque é um processo também, ele vai uma vez, ele vai lá, recebe o reiki, o toque terapêutico, e aí ele percebe que ele está melhor, aí ele volta. E aí ele vai entendendo que tudo está dentro, e que não é magia, que não é espiritual. A gente pode dizer que é espiritual porque nós somos alma habitando um corpo físico. Seria estranho dizer que não, né? Tudo faz parte do espiritual, mas não é a espiritualidade, assim, dentro de uma gama religiosa. Então, quando você rompe com isso e entende o que são as terapias integrativas, é muito legal. E o que eu acho mais legal é estar dentro do SUS, né? Sim. E com o apoio da medicina, né? Sim. Porque a medicina antigamente tradicional, ela era muito sozinha, né? Sim. Eles ficavam sempre no topo, agora eu falei assim, não, então, eu preciso da sistêmica, eu preciso do psicólogo, eu preciso de mais pessoas que me ajudem para a qualidade de vida do meu paciente. Sim. Isso eu acho que a gente tem que agradecer as pessoas que começaram com isso, né, Cris? Porque quando a gente fala em 1988, um grupo de pessoas dentro da Organização Mundial de Saúde discutir essa necessidade de ver que assim as pessoas estão doentes, elas não estão conseguindo, só o remédio não está dando conta, porque tem algumas coisas que são somatizadas, e aí vem a psicologia, né, vamos pensar outros mais, né, que vieram ajudar nisso. Débora, me explica um pouco mais da constelação. Porque as pessoas falam, o que é constelação? E eu falo, não sei explicar. Cris, eu sempre falo assim, né? Tem uma diferença grande de constelação familiar sistêmica e terapia familiar sistêmica. Essa é a diferença, né? Porque a terapia familiar sistêmica, ela veio lá no meados do século XX e ela veio inserida dentro de uma visão mais da psicanálise, para pensar na esquizofrenia, de como essas famílias, no sistema familiar, colaboravam para essa esquizofrenia. E isso era autorizado e visto pela gama da psicologia. Isso é um trabalho terapêutico familiar sistêmico. E aí a gente vem com a constelação familiar sistêmica. A seriedade que é isso, porque o Bert Hellinger é o precursor. Então, quando ele traz isso, um alemão, ele fica 16 anos na tribo dos Zulus. Chega lá e ele percebe, ele foi como missionário. Ele vai como missionário, ele vai percebendo como as pessoas vão se curando. E como missionário, e vamos pensar
dentro da área de psicoterapeuta também, ele traz essa visão e esse estudo. Mas ele vem depois, ele vem em 1990. Então ele vem depois das terapias familiares sistêmicas. Então é nada vem do nada, né? Então, mas a constelação familiar ela vem com o auxílio da hipnose, da fenomenologia. Então ela vem já com o aqui e agora, né? Ela vem com outro braço que não é visto e autorizado ainda pela psicologia, né? Porque ainda assim tem ainda resistência sobre vamos pensar, a quantidade ainda de estudos sobre, né, de cura. Uhum. Mas ela vem numa mão muito, muito bacana, que é dentro das terapias integrativas. Então, o Bert Hellinger, ele vai observando as pessoas naquela tribo, na aldeia dos Zulus, né, nem falando tribo aqui, ó, na aldeia dos Zulus, e ele vai percebendo que as pessoas se curam. Então, eles começam a valorizar essa ancestralidade. Aí, dentro disso, ele vai trazer pra gente, primeiro, as 3 ordens do amor, porque todo mundo se cura, por amor, né? O amor é a base. Então, é o pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Então, inicialmente, ele começa a perceber nesse sistema familiar que, se você tem seu pai e sua mãe, eles te deram a vida, o maior presente. Então, você não tem como não valorizar essa vida. Mas meu pai e minha mãe me jogou na nota do lixo, não me quiseram, me deram, não tiveram estrutura, então, portanto, eu não posso honrar. Não, você pode honrar, você não consegue amar, porque amor é cristão. São diferentes. O amor é cristão, mas você precisa pôr esse lugar, porque quando eu pego meu pai, eu não vejo ele, eu posso não achar ele forte, mas ele me deu a vida. Quando eu pego a minha mãe, eu posso achar que ela não é forte, mas ela me deu a vida. Então, quando eu vejo essa correlação, dentro da análise que o Bert foi trazendo, que é desse grupo étnico, essas pessoas iam perdendo muito da prosperidade financeira quando elas não tinham um fortalecimento com o pai, né? E isso tinha muito a ver com aquilo que eu negava. Então vivia um looping, vai, conquista, 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 perde, perde. Então geralmente, a gente não pode também dizer que tudo normal, deixar isso como uma regra para tudo, né? Mas existia nessa gama de 16 anos de estudo, né? Muito tempo. Muito tempo. Então, você pensar que vive um looping, então a pessoa ia, conseguia, isso é para todos, Cris. É incrível, porque isso acontece de fato. E quando eu vejo minha mãe, eu não valorizo minha mãe, eu tenho um problema com a minha mãe, as síndromes dos ites, bronquite, sinusite, rinite, problema pulmonar, me falta o ar. Tudo que é mal resolvido se torna problema e doença, né? Sim, mas a constelação, ela vai, pelo menos, dentro de algo de crença, daquilo que eu vou aceitando, daquilo que eu vou alimentando dentro de mim, eu vou conseguindo reorganizar. Isso é bacana. Eu acho que com a constelação você vai conseguindo, dando significado a algumas coisas, entendendo por que elas aconteceram. Sim. Né? E com isso... E é neural, Cris. É neural. Débora, mas ainda não tem uma pesquisa fidedigna. Mas vamos lá. Você tem um papel? Tem um papel em branco? Tenho. Tem como conseguir? Vamos pensar assim, pegando o papel, se você dobrar em vários lugares, em vários tamanhos, né, várias vezes, você vai dobrando, ok. E quando você abre, a gente já fez isso, Cris? Não. Vai ficar marcado. Desamassa, não vai dar nem com ferro. Não dá. As nervuras vão ficar todas. Beleza, ótimo. É sobre isso. Quando a gente fala do que está aqui dentro, é do que está aqui dentro. Isso que é fantástico imaginar. Vamos pensar que cada pontinho desse aqui são as nossas sinapses cerebrais. E aí você está aqui. Cada pontinho desse foi o que aprendi. Mas não necessariamente eu aprendi. Eu me ligo em DNA. Até a 7ª geração. Eu me ligo. Você se liga. O que está aqui dentro de mim é DNA. Do meu pai, da minha mãe, do meu avô, do meu bisavô, do meu tetravô. Mas e aí? Por que o médico te pergunta, e aí? Tua família tem câncer? Tua família tem diabetes?
E deveria perguntar, tua família tem aborto? Tua família tem depressão? Tua família tem assassinato? Porque você tem memória de dor. Tá aqui, está memória de dor. E a gente memórias. herda essas memórias Nós e fala... somos essas memórias. Por isso que a gente fala da reprogramação, porque a gente precisa reprogramar. E aqui, vamos pensar que aqui tá cheio de neurônio se ligando a tudo. Por que em determinado momento eu me sinto deprimida? E eu não tenho nada para estar deprimida. Tá aqui dentro. E são as crenças limitantes, Cris, que estão vindo. De família. Eu me caso com alcoólatra, minha filha se casa com alcoólatra, a minha neta se casa com alcoólatra. Aí você diz o quê? Ah, não, isso é coincidência. Não, a constelação familiar trazida por Bert Hellinger, né, por todo o seu estudo, junto com Hubert Sheldrake, que é do campo morfo, junto com Levi Moreno, que é o psicodrama, tá aqui. A não ser que eu sofra um acidente, perca massa cefálica, aí eu não tenho como restaurar. Mas enquanto eu estiver aqui, as minhas crenças limitantes, elas podem sim ser rompidas. Só que ela só é rompida. Sabe aquela coisa da verdade te liberta? É isso. Você só vai romper quando você olhar e falar, caramba. Então, a importância da constelação se dá porque eu consigo quebrar essas heranças que eu trago de longo de vidas antepassadas. Exato. E assim, quando eu entendo, porque não adianta ter a informação, eu preciso entender e processar. Vamos lá, quando a gente estava falando da hierarquia, então eu não posso tomar o lugar da minha mãe e do meu pai, eu não posso tomar o lugar do meu irmão mais velho, achar todo mundo fraco. A minha vida vira um caos, porque eu vou carregar no meu colo todas as dores do outro, porque eu sou melhor que todo mundo, e aí fica pesado. Né? Fica, e também impede também o outro de crescer, né? Não, e se você pergunta assim, na lei do equilíbrio, que é uma das leis trazida pela constelação familiar, quem sofre mais, Cris? Eu. Quem dá ou quem recebe? Quem dá, quem recebe. Quem sofre mais? Quem recebe. Quem recebe? Porque recebe uma gama de eu só posso ser se você me der, eu só posso fazer se você me entregar. Eu tô ensinando o outro quando eu tô dando, eu tô aqui, ó. Eu tô entregando. Aí eu vou falar o quê? Nossa, Cris, eu tirei tanto amor e você me decepcionou. Porque a gente cobra também, claro, né? E quem dá, tá nessa... Tá dando, porque não pode. Não, ele não pode. Mãe faz muito isso com o filho, né? O tempo todo. E o filho vai, ó, querendo só viver. Tem mãe que sufoca a ponto pedindo o filho de crescer, né? De crescer, e esse vai sofrer, você fala, mas ele é um folgado, ele não faz nada. A gente só é o que é porque passou pelo que passou. Se eu não permitir que esta situação viva, eu sei que tá errado, eu vou orientar, mas eu não posso viver a vida dele. Então, quando a gente dá demais, eu sempre brinco assim, você pode estar lá, sei lá, vamos pensar o fluxo da Cracolândia. A pessoa tá lá, foi pra lá porque quis, depois ficou doente. Ok, vamos pensar. Só que a pessoa é vegetariana. Aí eu vou lá com um prato de comida cheio de carne e dou pra essa pessoa. Ela diz, eu não quero. Não quero. E aí você fala, mas como você não quer? Você tá aqui, tá com fome. Tá... A gente só pode dar pra quem quer receber. Quando a gente entende isso, a gente equilibra. Eu só posso dar pra quem quer receber. Ah, Débora, mas é cruel. Eu sei que tá precisando, mas você tem que perguntar. Você quer receber? Ou seja, ele tá aberto para receber, né? Claro. Porque as pedras tem que meio se encaixar, né? Não, é porque senão você vai só ofertar. Você tá ofertando, é dar a pérola para quem não sabe o que é pérola. E aí eu tô dando. É um desequilíbrio, né? E só para encerrar esse ciclo de pensamento, é como a gente pensar assim, sei lá, a lei do pertencimento que traz a constelação. Aborto. Gente, o que é aborto? Ah, eu tirei, não tirei. Não importa, aborto é aborto. Lá nos nossos antigos, os nossos antepassados falavam o quê? Eu tive 15 filhos, 4 não vingaram. Não era? Uhum. De uns 30 anos pra cá, boto pra debaixo do tapete. O aborto não é falado. Quando o aborto não é falado, ele tem um DNA do quê? De culpa e de impotência. Aí eu tenho outro filho. Esse filho nasce cheio de medos, cheio de culpa. Ele me passa a me culpar por alguma coisa. Então, isso, quando a gente bota a luz na dor, a gente dá um lugar. Quando eu boto no lugar, parece que eu cortei.
Aí a pergunta que não quer calar, mas isso, a pessoa já está viva, eu vou cortar o quê? É espiritual? Não. É porque a gente tem lá o Dr. Sérgio Felipe da glândula pineal, que hoje está em Harvard, né? O nosso médico aí brasileiro. Ele fala, a nossa pineal, ela reverbera. E Jung fala do quê, Cris? Sincronicidade. Você quer comprar um carro vermelho? Pá, quando você olha, você está vendo o carro vermelho. Ou quando você anda na rua, você fala assim, reparem blusas vermelhas. Você vai perceber que quantas blusas vermelhas vai passar por você. É o despertar. Quando eu desperto um filho. Porque eu tô aqui reverberando. É como é reverberador. Ai, que dor, ai, que medo, ai, que dor, ai, que medo. Quem tá do meu lado vai sentir medo e dor. Então, quando eu me curo do meu sistema familiar, das dores que não são só minhas, que tá aqui, ó, eu olho pra isso. Quando eu olho pra isso, eu me liberto. Agora, é fácil? Quando eu reconheço? Quando eu reconheço e quando eu trabalho. Não existe magia. Eu falo isso pra todo mundo. Constelação não é magia. Não adianta você falar que você constelou hoje e amanhã tua vida virou. É processo. Mas eu acho que a hipnose também não é, né? Eu acho, né, no curso de hipnose, as pessoas, não, melhora. Eu acho que tanto a constelação, a hipnose e várias outras terapias, ela vem para te dar um material. Exato. É isso, o caminho é esse. Sim. Né? E depois você vai trabalhar aquilo. Sim. Ou você pode aceitar ou não aceitar, ou deixar para o lado, né? O material é seu, você faz dele o que você achar melhor. Uhum. É isso. Eu falo que a gente tem 60% de livre-arbítrio. E o que você faz com isso? Eu posso ir em qualquer lugar. Eu posso ir em qualquer terapia integrativa, eu posso ir em qualquer médico excelente. Mas eu posso sair dali e fazer diferente. E aí, a gente tem responsabilidade. Claro, tem pessoas que falam, não, Débora, para, a gente não tem livre-arbítrio. Cada um com a sua verdade. Então, não é? Mas seria muito cruel você falar assim, olha, aqui então eu tô vivendo 100% daquilo que eu escolhi em algum momento e eu não posso mudar. Posso mudar. Se não tem sentido, eu posso mudar. Eu falo na terapia, né, que o processo terapêutico, ele só se dá quando o paciente quer. Né? É como eu contratar uma faxineira perfeita. Limpar a minha casa. Aquela que vai com palitos, com escova de dente, mas eu não abro a porta da minha casa. Pois é. Ela não consegue fazer nada. Não importa se ela é boa ou ruim. Se eu abro a porta ou não. Eu acho que a terapia é isso, né? Ou a constelação. Quando você se permite mudar e fala, tá, é isso. Eu vou mudar. Mas, Cris, você sabe que eu falo sempre, depois da constelação, não deixe de fazer terapia. Seria uma irresponsabilidade da minha parte fazer uma constelação familiar e não dizer, faça uma terapia com um psicólogo. Porque é necessário a terapia. É exatamente isso que você falou, porque uma portinha se abriu. Se essa pessoa quer mudar, ela vai mudar depois também, ao longo do processo, para reorganizar todo o trabalho mental. Você falou de pai e mãe, né? E a gente vê isso muito em consultório, né? Como essas relações elas são mais fragilizadas. Uhum. Eu lembro de uma amiga nossa em comum, Inaya falando, beijo, Inaya. Sim. Que a gente é como uma árvore. Sim. Né? E a gente precisa ter as raízes. E como fosse a nossa mãe e o nosso pai. Se a gente não fica preso às raízes, né, ao pai e mão, numa ventania a gente vai embora. Exatamente. A gente precisa disso. A gente perdeu essa referência, né, Cris? E aí você falou da Inaya, a Inaya, ai, linda. A Inaya Silva foi minha mestre, porque eu tinha feito a constelação e depois eu fiquei com ela um tempo e ela me despertou porque eu não tinha essa coisa, eu tinha reticências com algumas coisas da constelação. E ela é uma porta que nos abriu para também trazer esse conhecimento, né? A luz desse conhecimento. E sim, sem essa raiz a gente não consegue sobreviver. E Cris, volto, não é amor. Não é sobre o amor que eu deposito isso de pai e mãe, mas sobre a honra que eu tenho que depositar. E por amor, a minha história, eu preciso enraizar. Enraizar é aportar e dizer, ok, eu tenho esse pai e essa mãe, eles me deram a vida. E se eu não tenho esta raiz, eu não consigo saber para onde eu vou. O que eu vou fazer daqui adiante? Ah, mas os pais adotivos, eles me receberam, me amaram. Sim, eles tomaram lugar aqui.
Mas se eu não são eles. Mas né? não são eles. A sua raiz. A minha raiz, eu preciso voltar para essa raiz. E a gente tá perdendo, porque e você falou tudo, porque hoje a gente tinha a mãe e o pai mais próximo também, né? Hoje você tem um pessoal que está trabalhando de manhã, tarde, de noite, não tem tempo. Talvez a nossa geração já, né? Sempre trabalhei de manhã, tarde, de noite, né? E a gente pensar o que a gente deixou de nosso legado e como a gente esteve disponível. E é mais que isso. É uma palavrinha que entrou agora, culpa. Nossa, quanta culpa. Não é? Você não sente isso? Assim, em quem você atende? Sim. É culpa porque eu não estava com o meu filho. Né? Nossa, culpa porque eu não tenho. Aí o que eu faço? Eu compro presente. Aí eu vou dando tudo. Eu faço tudo que ele quer. Não tem limite. Pessoa para que a pessoa consiga resolver. Claro. Ou é a escola, ou é o terapeuta, Sim. ou é... E eu acho que essa coisa de dar tudo, né? Essa coisa de dar tudo também não é positivo. Não é só a falta. É o excesso. O excesso também fez com que o outro não conseguisse enxergar o quanto ele é capaz de fazer qualquer outra coisa. Ele tem tanta informação, que às vezes o menos é mais, né? Mas tá tendo uma gama de informação hoje que o pai e a mãe não estão dando conta também. E sim, eu acho que o sistema familiar hoje, as dores, estão vindo de muitas fontes, muitas, né? As mulheres hoje estão tendo que fazer várias coisas. E também estão se perdendo no seu eu interno, né? Quem sou eu? O que eu posso? Eu posso comigo ou posso comigo e você? O quanto eu tenho que perdoar, né? Você vê as relações nocivas, quantas pessoas tratam essas relações nocivas, os abusos emocionais, e não percebe que é abuso emocional, né? Quando alguém tira de você, não é só o abuso físico, é o quanto aquela pessoa, né? A gama de narcisista agora que tá vindo para, sei lá, se autoafirmar em cima do outro e tirar o que é do outro, né? Só pensei em mim, né? Sim. A hipnose, ela me deu de presente a palavra perdão. Sim. Né? Porque você falar perdão é uma coisa difícil, né? Gente, eu acho que é difícil para todo mundo. Perdoar outro, perdoar uma mãe que deixou o filho, mas a hipnose ela me ensinou que perdoar, eu não querer mais isso para minha vida. Eu não preciso perdoar a Débora, ser amiga da Débora ou aceitar que ela faz. Mas eu preciso perdoar a Débora, porque eu não quero a Débora como exemplo positivo na minha vida. Então, quando você perdoa algo, porque você não quer mais isso, eu acho que você quebra aquele elo. Eu não desejo mal, mas eu te perdoo. E, Cris, eu acho que vai até além. Perdoar é lembrar sem dor. E eu penso que a gente precisa se perdoar. Eu preciso me perdoar por ter permitido que você me magoou. Eu preciso me perdoar por ter entrado nessa relação que eu entrei sabendo. Eu preciso me perdoar porque eu me magoei muito com meu pai, que era um alcoólatra e batia na minha mãe. Eu preciso me perdoar por ter sentido isso, porque isso está fazendo mal para mim. Porque mágoa é má água, só faz mal pra gente. O outro não sabe, às vezes. Talvez, eu acho que você tem metade da razão. Porque o outro... Pelo menos é verdade, né? Menos mal, você tem razão. Metade da outra razão. Eu acho que a gente... Talvez o outro não precise do nosso perdão. Talvez a gente precise perdoar para dizer assim... Eu vou me libertar disso. O perdão não é pro outro. O perdão é para mim, me livrar. É para mim. Porque é difícil, né? Você perdoar... No pé da palavra, da palavra mais voltada para o cristianismo, claro. Naquela coisa... Nossa, surreal, porque você pensa, como que você perdoa um pai abusivo? Abusivo, tô falando sexualmente. Nossa, você tem que dizer assim, eu preciso me libertar porque tá fazendo mal para mim. Eu tô com 30 anos, 40 anos, o que eu vou fazer da minha vida? Eu penso assim, dor é dor, sofrimento, eu pego essa dor e vou amassando. Tem gente que pega a dor e tá... liberta, tem gente que pega a dor e vai levando durante a vida inteira. E não consegue desprender daquilo, sim, né? E uma hora sempre volta. Mas eu acho que é isso, eu acho que eu não querer mais isso na minha vida. Sim. Né? Porque quando eu odeio o outro, quando eu tô com raiva do outro, eu carrego ele todo dia. Aí eu lembro do Padre de Mello, né? Que fala que às vezes a raiva, o ódio é um veneno que eu tomo para matar o outro.
Sim. Mas não é o outro que está tomando, sou eu que estou tomando. Isso. Eu penso assim, Cris, é razão ou felicidade? Às vezes as duas não combinam. Às vezes a gente quer ter sempre razão. A gente vê isso muito no sistêmico, né? A mãe que quer ter razão, o filho que quer ter razão sobre o pai, razão. E ele vai afastando da felicidade, tá ficando rancoroso, magoado, pesado. E aí não é legal, porque você não segue a tua vida. E aí, pra gente alinhavar, né? Quando você pensa em constelação familiar, você pensa num boom de sentimento, porque ela pode ser feita de várias formas, né? Em grupo, individual, com os bonecos. Eu faço com as pedras, mas tem gente que faz com várias formas. Boneco na água, né? Fluvial. E é o que a gente comentou, ela ajuda o despertar. Quando eu olho e percebo, caramba, mas isso tem mesmo, tem um problema aqui. Quando eu pego uma bisavó que teve 3 abortos velados. E esses abortos na constelação eles voltam. Aí quando você vai ver, a pessoa tem depressão. E o Bert vai falar que a depressão está ligada ao aborto. Também, né? Claro. Então, o que você fala desse sistema que você tem que romper? Você tem que ser a ovelha negra. Vamos pegar a família Kennedy. O pai morreu, o avô morreu, o filho morreu, né? Pois, um tempo atrás agora, o neto morreu, assassinados todos. Nossa, que maldição. Não. É reverberação. Se eu estou reverberando o abuso, vai vir o abusador. Se eu estou reverberando mágoa, vai vir mágoa, alguém para me magoar. E o que eu estou puxando? Eu li esses dias eu não sei quem que falou essa frase, escreveu, disse assim: você não tem que curar o outro, você tem que curar você daquilo que está te juntando ao outro. Não sei quem falou, quem escreveu isso. Mas é sábio. Mas é lindo, né? Porque não é sobre o outro. É sobre você. Por que eu estou sempre chamando para meu caminho aquela situação constrangedora, estranha, relações nocivas, gente sempre tirando o que é meu? Por que eu faço isso? Por que eu estou reverberando? Mas não sou eu sou uma pessoa boa. Eu sou, mas e? Tem uma brincadeira. E a minha família? Eu tenho uma brincadeira que eu faço em sessão, né? Que eu falo, vou atender a Débora hoje. Então eu passei no shopping, comprei um vestido e eu vou detalhando o vestido mais horrível que eu consigo imaginar. Sim. E aí no meio, né, eu falo assim, agora estou te dando no papel, uma caixa branca, bonita, de bom gosto, para falar do papel de seda, e eu te estou dando esse vestido. Você gostou? Aí a pessoa fala assim, não. O que você vai fazer com ele? Aí eu fiz, mas lembra, eu paguei muito caro, eu estou pagando em 10 parcelas, e eu fui lá comprar para você, o que você vai fazer? Aí a pessoa falou assim, eu vou guardar. Eu vou usar? Mas você gostou? Não. Então você vai guardar. E é um pouco isso, né, da nossa vida. Sim. A gente vai pegando coisas do outro que a gente não precisa. Exato, Cris, perfeito. Né? E a gente pode falar assim, tá bom, obrigado. Sim. E jogar fora? Sim. Nós somos responsáveis. Sim. Não acho que não tem culpa, mas tem responsabilidade. Mas como eu vou ser responsável por algo que os meus antepassados fizeram e que eu nem sei? É a aceitação da dor. Eu posso transformar essa dor em sofrimento. Eu sou responsável quando eu vou lidando mentalmente com aquilo. Ó vida, ó céu, ó azar, ó vida, ó céu, ó azar, ó vida, ó céu, eu vou alimentando. Azar. Claro. Eu sou responsável pelo aquilo que eu alimento, não pelo que eu corto. Você pode cortar? É a história do cachorro na rua. O cachorro tá na rua, tá de todo mundo. É meu, é seu, é de todo mundo. Eu dou comida, você dá comida. Aí um dia você acorda e diz assim, ai gente, coitado desse cachorro, vou levar ele pra minha casa. Aí ele vai lá, no mesma noite, eu vou abraçar esse cachorro, ele me morde, levo 20 pontos no rosto. O que eu faço? Na ira, na chateação, pego esse cachorro e levo pra rua. Na mesma noite. Passa alguém, olha e fala, vou denunciar, tem uma pessoa aqui largando o cachorro na rua e eu vou presa. Aí eu vou ter que explicar pro policial que não, que esse cachorro era de todo mundo. Eu peguei pra mim, eu levei pra minha casa. E aí, a partir disso, você já não tem mais responsabilidade. Eu acho que a gente faz isso com a nossa vida. A gente pega problema que não é nosso. E quando a gente tem clareza daquilo que não é nosso, a gente chega, acabou. Eu não vou deixar de cuidar? Não, eu vou cuidar. Eu vou dar comida, eu vou dar água, eu vou dar tudo. Mas ele pode ficar na rua e ser de todos.
Mas ele pode ficar na ruim-ser de todos e a gente continuar tratando. Quando eu pego... Eu não estou dizendo que a gente tem que deixar o cachorro na rua, pelo amor de Deus. Mas eu estou falando que quando eu pego o a problema responsabilidade pra mim... O problema se torna meu. Quando um filho mais novo pega a responsabilidade de todos os irmãos que não fazem nada, ele tem um problema. E não tem que brigar com os irmãos, né? Porque o outro quis pegar. Sim, mas, Cris, mas eu preciso, você falou, mas eu posso ser responsável por aquilo que vem? Não, eu posso ser responsável por aquilo que eu alimento. E quando eu entendo que eu estou alimentando, eu acho que esse é a pérola da constelação. Quando eu entendo e falo, opa, mas eu estou trazendo isso para minha vida? Não, eu não preciso. Eu me liberto. Mas não é só constelar, né? Não é só constelar. Né? Não. Porque aí depois tem um trabalho, né? Depois. Eu, na verdade, é o que eu faço, né, Cris? Porque eu faço a constelação Una. Quando eu fui pro Peru, fiquei um tempo, lá eu aprendi essa base, porque lá eles fazem o propósito. Não é eles todos, eu tô falando com quem eu estava, né? Com quem eu aprendi, que eram os propósitos dos 21 dias, e eu achei isso sensacional. Então, aclopei na constelação. Não é segmento do Bert Hellinger. Tá. Né? Não é. Quando você vai ler lá todas as bases do Bert com relação à constelação, isso não é propósito. Isso não é feito. Eu faço o propósito porque eu vejo, não só eu, alguns outros consteladores, porque ele ajuda no sistêmico, no neural. Porque eu estou fazendo aquele propósito, estou fazendo para mim. Quando eu descobri que o meu tataravô, ele traz uma dor para minha âncora, por 21 dias eu vou me relacionando mentalmente com aquilo e agradecendo aquela egrégora. E devolvendo. Me libertando e devolvendo, mas para quem? É espiritual? Não, está aqui, é a história do papel. Eu estou dando para as minhas sinapses, estou falando, opa, peraí, ó, tem uma informação nova aqui. Aí eu vou lá, né, vamos pensar, eu vou lá, faço novas marcas. Os 21 dias é pra gente fazer as novas marcas no cérebro. Eu vou fazendo novas marcas. Sumiu. O que tava? Tá trocando a programação. Eu tô programando. Por isso que são as crenças limitantes que a gente corta. Como que a gente corta? Fazendo uma constelação e acabou? Não, programando de novo. Reprogramando, isso leva um tempo. Então, eu faço os propósitos de 21. E aí, por que 21 dias? Bom, se você tiver um câncer, você vai fazer uma quimo hoje, e daqui 21, você vai fazer outra. Por quê? Porque a tua célula do corpo, isso é provado, que se recompõe de 21 em 21. Claro, se você tiver um câncer mais agressivo, talvez seja 12 dias, não sei, isso não sou médica, tô falando do que a gente estuda. Ok, baseado nisso, por que os 21 dias na constelação? Porque eu vou reprogramar o meu pensamento, eu vou reprogramar as minhas sinapses. Então eu vou lá, eu vou ver o aborto que estava perdido, eu vou ver aquela mágoa que estava ali, eu vou refazendo aquilo para mim, aqui dentro. Você vai colocando as pecinhas nos lugares delas? Porque parece que você é um quebra-cabeça. Tudo misturado. Aí quando você faz a constelação, você começa a entender onde é cada peça e consegue cada uma... Porque cada um vai fazendo de um jeito. Tem gente que vai fazendo a constelação, que é a proposta do Bert Hellinger, por temas, né? Familiar, amoroso, profissional. Tipo cenas? Cenas. Devagar, porque a reprogramação é realmente lenta. Mas aí, quando eu faço dos dias do seu nascimento aos dias atuais. Então... eu pego essa base total. Mas isso significa que a pessoa não vai voltar nunca mais? Claro que não. Ela pode voltar. Eu não faço, né? Antes de 6 meses, porque eu não vou mexer naquele balaio. A Inaya falava muito isso, né? Mesmo ela fazendo por tema, eu não vou mexer nesse balaio que está mexido. Então, mas você também não pode criar. Isso sempre foi a nossa preocupação, né? Eu não posso criar em nada, né, Cris? Uma necessidade. Essa foi a minha preocupação sempre. Eu não posso criar para o outro uma necessidade dele comigo. Eu não posso dizer para ele, você tem que voltar a semana que vem, depois a outra semana, depois 15 dias. Não, ele tem que ser liberto. Eu acho que para isso é a constelação, né? A constelação, qualquer outra terapia precisa libertar, não aprisionar. Eu não é a Débora, eu sou mediadora. Quem está julgando tudo é o outro, quando é no individual. Quando é no grupo, as pessoas, por conta do campo morfogenético, a gente vai sentindo o campo do outro. É lindo também esse trabalho. Mas de um tempo para cá, eu não estou fazendo em grupo. Faz tempo que eu não faço em grupo. Mas assim, qual é o resultado? É o mesmo.
Energeticamente falando, é igual? Em grupo, individual? É igual. Eu acho que para o constelador é mais. O grupo requer mais, porque você está lidando com várias energias. Eu senti que depois da pandemia as pessoas estão muito em desequilíbrio. Então você imagina você abrir o grupo, a não ser que você tenha grupo fixo, mas abrir um grupo com um grupo de visitantes, por exemplo, aqueles que vêm só para participar, né? Você tem gente que está muito em desequilíbrio. E aí você lidar com esse desequilíbrio dessa pessoa que entrou, mais o desequilíbrio daquela pessoa que está constelando, mais aquela outra que não está conseguindo canalizar. E não é canalizar espírito, é o campo mórfico, é o genético, né? Então é a energia do outro. Então vamos pensar que a energia é maior, eu acho, no grupo. E aí, agora, o resultado é o mesmo. Assim, o resultado é o mesmo, só que a gente precisa estudar sempre, né, Cris? Estudar sempre, porque é muito sério lidar com as pessoas, com a vida das pessoas. E é uma responsabilidade, né? Muito grande. Eu não posso. Você constela hoje, você tem que dar um feedback. Você não pode largar aquela pessoa, você abriu um monte de caixinha nela. Né? E eu volto a dizer, tem que abrir e fechar, né? Essa parceria de psicologia com a psicanálise ou a constelação familiar é perfeita. Eu acho que... Porque é o necessário. Eu acho que algumas dinâmicas, né, a constelação, com as terapias, elas dão o instrumento, né, o objeto, assim, acho que elas conseguem desvendar o problema, né, e que depois nós temos que resolver o problema. Sim. Né? Eu acho que tem que tirar um pouco dessa ideia de magia. Claro. Né? Ou de, nossa, eu vou lá e ok. Sim. Estou com dor de cabeça, reprimido e passa. É um processo que você vai ter que trabalhar com você. Exato. Porque senão você deposita no outro a responsabilidade sobre a tua vida. Também é muito sério, né? Porque você tem que trabalhar as tuas dores. Se você não trabalhar as suas dores, o que você vai fazer? O Emoto Masaru, ele sempre fala, né, que ele faleceu já, ele falava, tudo vem dentro. Ele fez a Mensagem das Águas, você leu esse livro? Que ele vai pegando moléculas de água e vai levando nos lugares, depois ele congela. Tem um instituto dele no Japão. E ele congela e vai formando mandalas. E ele vai falando tudo que está fora está dentro. Onde ele estava com gratidão, formava aquela mandala linda, congelada, amor. E quando era dor, quando era sofrimento, aquelas mandalas horríveis. Aí ele foi fotografando e foi provando. Nada que está fora não está dentro. Você é aquilo que você pensa. Tem aquela... Eu ia falar simpatia, não é simpatia. Aquele estudo do algodão. Você põe um algodão, água e um feijão, aí você fala coisas boas e coisas ruins. Sim, é isso. É isso. Tanto que... Eu nunca fiz, mas dizem que dá certo. Isso que você falou tem muito a ver, por exemplo, com as terapias familiares sistêmicas, que foi feito lá atrás, que não era constelação, que foi feito por esse grupo de pesquisadores, né? Pela esquizofrenia. Porque exatamente isso, que eles estudavam este olhar da esquizofrenia, aquela família que estava sempre depreciando, sempre dizendo que não ia dar em nada, sempre essa criança ficou esquizofrênica. Eu estou sendo bem rasa aqui, tá? E aquela família que deu amor, que deu... É isso. Nem precisa muito, né? A gente pode trazer para os dias atuais, né? Um filho que a mãe fala, você é burro, você não consegue aprender, seu irmão é melhor. Sim. Essa criança ela nem vai ter autoestima, nem querer estudar. Né? E aquela criança que, por mais dificuldades que ela tem, e os pais estão incentivando, dando a base, ela tem uma facilidade de maior desenvolvimento. Sim, e não tem determinismo. Às vezes essa criança que tem tudo do pai também, às vezes não vai ter um problema, mas geralmente é o contrário, é o que você falou, né? Aquela que foi depreciada, que foi comparada, que foi... Tanto que até a questão, a gente vê muito a questão da obesidade nisso. Porque você está comendo! Mas você está comendo de novo! Né? A mãe inserindo isso e a pessoa... E aí eu fico ansiosa, porque eu não consigo emagrecer, eu não consigo ser o que a minha mãe quer que eu seja.
E aí a constelação ajuda também e a gente não precisa, com uma psicologia. E a gente não precisa ser o que ninguém quer, né? Nada, né, Cris? Posso ser o que eu quero, né? É isso. Tem uma frase porque a gente tem as frases sistêmicas. Tem uma que fala, eu não nasci para te agradar. E você também não nasceu para me agradar. E tá tudo bem. Quando a gente entende isso. Tudo bem mais ou menos. Ouvir isso, tudo bem. Entender tudo isso também. Muito bem. Não, mas é interiorizando, né? Porque senão você cria expectativa. Expectativa gera decepção. Aí a gente vê isso muito, né? Sei lá, eu sou médico, meu filho tem que ser médico. Sim. De repente ele quer ser bailarino, ixi, aí a casa cai. Claro. Isso tinha muito mais antes, né? Os doutores da vida, advogados, né? Vamos pensar do século XIX, XVIII, todo mundo tinha que seguir a regra. E a gente é regra, né? A gente é parte desse todo. E eu sou apaixonada pela constelação, Cris. Nossa, como eu sou apaixonada. E na verdade não é só a constelação, mas o processo dela no SUS, por exemplo, é a cura sistêmica. Então muita gente vem para verificar às vezes determinadas dores e a gente não faz a constelação no SUS, não é a constelação, mas é o caminho do que leva essa dor. Então é distinto um pouco, porque a gente consegue pegar pelo sistêmico, que é diferente de psicólogo. Então eu, por exemplo, tenho a psicóloga que está atendendo, ela teve a paciente X, ela fala, olha, vai lá, a Débora está atendendo, vai lá. Então a gente trabalha em parceria. Que é maravilhoso. Que é muito legal, que daí não é a constelação, mas é o sistêmico familiar trabalhando junto com a psicologia. Então, são duas coisas. Porque a gente é um sistêmico, né? A gente é um sistema de tudo, né? Sistema. Nós somos. E não tem como cuidar só de partes. Sim. E quando você fala na educação, você vê Vygotsky, né? Quando ele fala, você é parte daquilo que você vai vivendo. Você é o seu meio. Não é isso, Cris? Sim. Né? Quando você pega... E a gente é um meio do outro também, né? Quando... Não existe isso. Ah, não, eu me fiz sozinho. Não tem. Você é o todo. Você é onde você convive. Você pegar uma mulher que viveu a vida inteira na Índia, fazer um sistêmico com ela, Jesus, né? É uma cultura diferente. É uma cultura distinta. Então você tem que ter esse zelo das crenças que está enraizado ali, que não está enraizado numa brasileira, por exemplo. Eu acho que conhecendo a cultura, né? Conhecendo o outro, né? Sim. Respeitando. Ai, tudo, Cris, é isso. Né? Só que eu acho que passa ainda... Tudo isso passa em eu me respeitar. Eu não aceitar mais esse abuso que eu estou recebendo do meu companheiro, que eu estou há 25 anos, ele me dizendo que eu sou burra, que eu não faço nada, que eu não faço nada bem. Que eu acho que quando eu olho para isso e falo, chega, eu não quero mais isso para mim. Né? Eu acho que é a teoria do vazio. O que você quer e o que você não quer. Quando eu sei o que eu quero e quando eu não sei o que eu não quero, onde eu quero chegar, né? Quando eu sei que isso aqui eu não quero mais, mas eu não sei onde eu quero chegar, eu viro vazio, qualquer coisa serve. Então, quando você tem a clareza do que você quer e o que você não quer, aí sim. Aí eu acho que é a cura, exato. Não sei a cura, mas é um caminho para a cura. Quando eu digo, opa, isso eu não quero mais. É um remédio. Eu não quero mais, mas é fácil? Claro que não. Eu aprendi que eu tenho que querer. Né? Vamos pegar culturalmente. Quantas culturas você tem que querer? Eu aprendi que é normal. Eu normalizei a dor. Quando eu normalizo a dor, mas eu não entendo que eu posso sair dela e aqui eu posso chegar em algum lugar, eu vivo vazio. E aí a depressão, né? Não sei, preciso teorizar em cima disso agora. Né? Não sei, mas tudo, se você pensar, quantas doenças, né, em cima desse trabalho todo. Então, o que a gente pode dizer? Vamos lá, tentar resumir. Eu preciso me conhecer, eu preciso me respeitar e respeitar o outro e conhecer a dor que é minha, que é a dor que é do outro e quebrar isso. Sim, é exatamente isso. Acho que eu preciso querer. Precisa dar o primeiro passo. Eu preciso querer. Não, porque não adianta. Se eu não quiser, não adianta. Porque aí eu dou para quem não quer receber. Se alguém... Eu já teve pessoas... Eu quero constelar porque eu vi aquele filme lá das mulheres... Eu esqueci o nome agora.
Ai, meu Deus, estava no Netflix. Nossa, me lembro. Maravilhoso. Aí o pessoal foi um boom, né? Aí eu vi aquele filme que eu entendi, então eu quero constelar. Mas por que você quer constelar? Ah, não sei, achei tão legal aquilo que eu queria... queria ver se tem alguma coisinha aí da minha vida que não tá bem. Gente, não é isso. Você sabe da sua vida que não tá bem, não sou eu. Não é isso, não é qualquer coisa. É como você ir no ortopedista e você não tem problema nos pés, assim, não tem problema nenhum. Chegar no ortopedista e falar, não, doutor, eu vim aqui, sabe? Procura aí. Eu vim aqui, mas eu não tenho problema, não. Eu vim aqui, eu tô com problema no dente. Não tem sentido, né? Cris, eu penso que a constelação sistêmica, a constelação familiar, ela é um despertar. O que a pessoa vai fazer com isso? Vai depender dela. Já é da responsabilidade dela, né? É da responsabilidade dela, porque ela está despertando. A verdade que liberta é meio bíblico, né? A verdade te liberta. Quando você descortina essa verdade, passa a perceber que você não pode mais alimentar esse leão, que isso está te fazendo mal, que você precisa deixar. Acabou. A liberdade é uma porta, né? Sim. Que eu preciso querer abrir ela ou não, né? Sim, sim. Pode terminar. Passa rápido, né? Sim, nossa. Já foi, gente. Uma orientação. Eu não gosto de falar de conselho, mas uma orientação para as pessoas que estão em casa. Ai, seja você mesmo, porque o resto já existe, né? Alguém já falou isso, mas eu acho essa frase incrível. A gente não pode ser o outro. Não existe essa possibilidade. Quando a gente consegue a nossa autenticidade, quando a gente consegue perceber os nossos limites, entender que aquilo que eu estou fazendo é minha responsabilidade, aquilo que eu estou aceitando é minha responsabilidade, só que aquilo que o outro faz, e o que o outro pensa, e o que o outro está agindo, eu não posso me responsabilizar, mas eu posso me responsabilizar pelo que eu estou recebendo do outro. Se eu estou aceitando ou não, né? Sim, eu posso dizer chega. Acho que se eu pudesse dizer algo mais é amor, é o amor pelas tuas escolhas. Só isso faz você transformar. Em amor por tudo, né? Pela tua família, pelas tuas escolhas. E que às vezes nem é só você, mas é o amor. Só o amor transforma, Cris. Ela é maravilhosa, não é? Mais nada. Ela é maravilhosa, eu sei que é. E vai voltar mais, né? Mais. A gente quer conhecer um pouquinho mais de tudo isso, né? Tudo que está em volta da gente. Oportunidade, viu, Cris? Até a próxima. Gente, tchau. Um beijo. Sintam-se abraçados.